Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um novo aporte que eu realizei em Vale recentemente e trazer todo o racional por trás dessa decisão, comentando aqui também a respeito da empresa. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E nesse exato momento o Ibovespa vem caindo mais de 1%. E o grande motivo disso é justamente a queda em Vale, que continua caindo mesmo ante a queda que houve no dia anterior, vindo a ser cotada a R$ 65,00. E por que isso está acontecendo? Vale, nesse exato momento, está cotada a R$ 65,19. E isso vem acontecendo justamente porque o minério de ferro segue em queda por 2 dias seguidos. E isso puxa a cotação de Vale, que opera com a commodity minério de ferro, de tal modo que a queda nos preços e na demanda por essa commodity gera queda nas cotações da empresa que trabalha com ela. Apesar dessa ruim perspectiva para o minério de ferro no curto prazo, o BTG, por exemplo, mantém recomendação de compra em Vale, com preço-alvo de R$ 120,00, seria quase o dobro da cotação atual. E esse aqui é o relatório mais recente do dia 27 de abril de 2023, quando o Vale estava cotado a R$ 70,00, então não houve aqui uma grande alteração de cenário e até de preço. Segundo o BTG, o último balanço da Vale se manteve saudável, apesar da queda nos resultados, e que a recomendação de compra se mantém pelo excelente valuation da Vale, com a ação negociando a 4 vezes EBITDA para o ano de 2023. A queda do minério de ferro começou já no dia 23 de maio, que foi a data do meu aporte, havendo uma queda ali de mais de 20% em relação ao pico do ano de 2023, e no dia 24, novamente, o minério de ferro cai, conforme crescem preocupações com a demanda lá na China, que é o principal usuário do minério de ferro. Os contratos futuros do minério de ferro em Singapura e Dalian ficaram abaixo de $100 a tonelada. O contrato futuro deu uma recuperada aqui, então você viu que até chegou a ficar abaixo de 100, mas já deu uma recuperada, ficando acima de $103 a tonelada. Você percebe que esse preço de $100 é o mesmo preço praticado aqui no começo da pandemia, em junho de 2020, que é um preço que já havia sido praticado em junho de 2019, então já é um preço mais antigo para essa commodity. E veja que a pior cotação nos últimos meses do minério de ferro foi em outubro de 2022, quando o minério de ferro chegou aqui na casa dos $80 a tonelada. E foi nessa região de preços aqui em outubro que a Cosan acabou publicando um fato relevante informando compra de participação minoritária na Vale. O anúncio ocorreu em outubro de 2022, com a queda forte no preço do minério de ferro. Então veja que na visão da Cosan, Vale também estaria com valuation muito atrativo. Afinal de contas, eles compraram essa participação justamente nesse momento de queda forte no minério de ferro. Mas veja só que interessante. Vamos pegar a cotação de Vale em outubro de 2022, em que houve toda essa queda no preço da commodity e, obviamente, a Vale também teve queda. Mas veja só, a cotação de Vale chegou aqui na casa dos 66, 67 reais. Então veja, Vale custando 66, 67 reais, com o minério de ferro ficando aqui na casa dos $80 a tonelada, sendo que agora o preço do minério de ferro está $100 a tonelada e a Vale segue no mesmo preço. Isso reforça como Vale estaria com desconto, já que ela não consegue superar essa região de preços dos R$65 ou até um pouco abaixo disso, mostrando-se uma região dominada por compradores. Somente no final de 2021 que ela conseguiu chegar aqui a mais ou menos 60, 62 reais. Então, perto dos 60 reais, eu acabo comprando Vale, e foi isso que eu acabei fazendo. Lembrando que Vale é uma empresa muito cíclica, então veja que ela acaba se beneficiando da alta forte do preço do minério de ferro. Então, quando o minério de ferro alcançou mais de $200 a tonelada, diante da correlação que Vale tem, Vale chegou a ser cotada a quase R$120. É que esse gráfico é ajustado pelos dividendos. Sendo que, para quem gosta de análise gráfica, já reparou que há 3 anos Vale permanece andando nesse caixote. Então ela vem para essa região de preços próxima dos R$60 e depois tenta tocar aqui a região próxima dos R$100. Ou um pouco mais do que isso. Então é preciso tomar muito cuidado com os preços em Vale, porque quem compra aqui em cima custa muito a ter retorno sobre aquele ativo. Se você não se importar com o preço, você vai demorar muito para ter o retorno esperado em um ativo. Então cuidado com o preço. E vale ressaltar ainda que as ações da Vale não podem ser vistas pelo investidor como uma ação de dividendos, porque uma ação de dividendo precisa ter uma previsibilidade maior de renda, algo que você não pode esperar em Vale. Tanto que a Vale apresentou uma queda forte nos seus proventos, impactando em mais
mais de 12% aqui a quantidade de dividendos pagos pelas empresas da nossa bolsa. Segundo a política de dividendos da Vale, ela paga 2 vezes ao ano, então são 2 parcelas anuais. Uma é paga em setembro do ano corrente, do balanço, e a segunda parcela é paga em março do ano subsequente. E o dividendo será o valor mínimo de 30%, mas não do lucro líquido, é da diferença entre o indicador EBITDA e o investimento corrente da Vale. Então a diferença entre EBITDA, geração de caixa e investimento, essa diferença acaba sendo a base de cálculo desses 30% de percentual mínimo de proventos que serão pagos aos acionistas da Vale. Então, quando a Vale gera muito caixa, que é o EBITDA, ela consegue pagar muito mais dividendos, obviamente. Acontece que houve uma queda de mais de 50% nos resultados de Vale, ficando inclusive abaixo do esperado, lucrando 1,8 bilhão de dólares no trimestre. E a explicação é muito simples. Queda no EBITDA em função dos menores preços realizados de finos de minério de ferro e pelotas, menores vendas de finos de minério de ferro e maiores custos. Então, inflação e menor demanda pelo minério de ferro gerando queda nos seus preços. Então, isso reduziu EBITDA e, consequentemente, os dividendos. Por isso, não fique olhando para dividend yield em Vale. Se você olhar aqui o histórico de proventos da Vale, são bastante voláteis. Desde 2013, os dividendos se mantêm aqui praticamente estagnados. E só houve essa explosão em 2021 por conta do ciclo de alta. Em 2022 teve uma queda forte, mas ainda assim foi um dividendo bem maior que anos anteriores. E para esse ano a gente pode esperar uma queda ainda maior, voltando para patamares aqui de 2020 ou até um pouco superior a isso. Então hoje em Vale, não espere um dividend yield superior a 7, 8%. Se você tentar colocar um preço teto pelo critério do Bazin Vale, pode não dar certo, porque como eu disse, ela não tem um histórico de boa pagadora de proventos. O dividend yield dos últimos 5 anos foi de 7,3%, porque teve os anos de 2021 e 2022 que foram excepcionais, senão seria bem abaixo disso, seria abaixo de 6%. Mas considerando que a Vale consiga manter 7% de yield nessas cotações e que ela reduza pela metade o dividendo do ano passado, pagando R$ 3,66 por ação, se você dividir por 0,06, você chega num preço teto de R$ 61. Logo, Vale estaria acima do seu preço teto diante dessa perspectiva. Mas como eu disse, não dá para usar o critério do Bazin com Vale. Você precisa usar outros métodos de valuation, como por exemplo o do fluxo de caixa descontado. Dessa forma, você percebeu que eu não coloco Vale numa carteira previdenciária. Eu compro Vale visando ganhar com a recuperação do ciclo. Então ela compõe a minha carteira de oportunidades para eu realizar ganho de capital em algum momento que o preço da commodity fique insustentável, chegue a picos aqui, em que não há como você vislumbrar upside para a empresa que opera com essa commodity. E a gente sabe que o preço do minério de ferro só ficou tão caro assim no ano de 2021, porque até então os bancos centrais mundiais estavam injetando muita liquidez no mercado, com taxas de juros baixíssimas, o que estimulava o setor de construção civil, que se utiliza dessa commodity. Então a demanda era muito forte naquela época. Agora estamos vendo um ciclo de alta nos juros pelo mundo todo, de tal modo que você não pode esperar tão cedo que o minério de ferro venha romper topos aqui. Até esse topo, por exemplo, de março de 2022, já seria um certo otimismo da sua parte, mas como eu disse, em razão do preço atual, para mim faz sentido. Até porque o PL de Vale em 2021 foi abaixo de 3 vezes, e já vem aumentando. Para esse ano provavelmente será um PL de 5 até 6 vezes lucro, e quando ocorre esse aumento do PL, acaba sendo um momento interessante de começar a fazer aportes em empresas de commodities. Não é recomendação nenhuma. E finalmente expondo aqui o meu aporte, o que eu fiz. Dentro aqui da minha renda fixa, eu tenho o Tesouro Selic 2029, uma LFT, que eu utilizo como reserva de oportunidades. Então eu faço o resgate dos recursos parcialmente quando eu vejo alguma oportunidade no mercado. E quando eu vi Vale desabando, chegando abaixo de R$ 66 ou próximo disso, decidi fazer uma compra. Então eu acabei resgatando parte da minha LFT, resgatei pouco mais de meia unidade de uma LFT, que custa R$ 13.111. Acabei resgatando então 7.211. Isso foi realizado no dia 23 de maio. E aí acabei fazendo meu aporte próximo desse preço de R$ 66, comprando 100 ações de Vale a R$ 66,58. Então vamos fazer o lançamento aqui, 100 ações, na data de ontem, R$ 66,58. Salvar. Agora minha posição em Vale é de 200 ações. Já cheguei até na minha gestão de risco máxima, que seria algo próximo de 2%. Só farei um novo aporte se efetivamente a cotação cair ainda mais, ficando inclusive mais próximo dos R$ 60. Aí eu faço mais um novo aporte. Qualquer novidade trago para vocês aqui no canal. Então
já ativa o sininho aí embaixo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, como por exemplo a nossa carteira do 0 ao 100 mil. Já estamos no 6º episódio, mostro como montar uma carteira previdenciária do absoluto zero. Tenho aqui uma aula detalhada sobre Bitcoin e como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas. Trago um vídeo aqui falando porque eu não gosto de fundos imobiliários de shopping centers. Trato da estratégia do earning yield. Você tem aulas sobre os indicadores na análise fundamentalista. Você tem aulas sobre small caps, como por exemplo esta da Kepler Weber, e diversas outras aulas, além do nosso mini curso de imposto de renda para investidores. O prazo tem se findado. São 10 aulas aqui em que eu trato com detalhes e ainda disponibilizo uma planilha para controle das suas ações. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Posso montar a sua carteira do absoluto zero ou posso analisar o seu portfólio, dar minhas recomendações de alocações de ativos de forma personalizada. Posso fazer isso por escrito, via parecer, ou em consulta individual comigo pelo Google Meet. Para entrar em contato comigo, basta mandar uma mensagem via Instagram, cujo link eu deixo aqui embaixo, assim como pelo número de WhatsApp que eu deixo aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acredita que Vale segue muito barata ou o preço está justo atualmente? É uma ação que você tem na sua carteira ou só está no seu radar? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!